João capítulo 4, nós estaremos lendo a partir do verso 31. Não, nós leremos somente o verso 34, juntos. João capítulo 4, versículo 34. Amém? Está ali na tela já? E diz assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! Quem disse isso foi Jesus. Aleluia! Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos congregando juntos aqui nessa noite, para louvar e agradecer o teu nome. Por favor, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos o que o Senhor tem para nós. Que Israel diminua e o Senhor cresça nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tome seu assento, queridos. Eu estava preparando essa mensagem hoje, e hoje é o último culto antes do culto da virada, né? E já pensando em 2023, eu me deparei com alguns pensamentos que a gente se depara conforme nós vamos chegando ao fim do ano, né? E são duas coisas bem características na vida da gente quando a gente chega no fim do ano. A primeira delas, a gente começa a fazer alguns balanços sobre a nossa vida, sobre a produtividade que aconteceu durante o ano, sobre coisas boas e coisas ruins, né? Às vezes isso até por influência de televisão, a gente acaba entrando nesse caminho aí, todo mundo fazendo essas coisas. E outra coisa são promessas e desejos que a gente acaba expressando que com a virada do ano, agora vai dar certo. Com a virada do ano, estaca zero, né? Estaca número zero, então vamos começar de novo, agora vai dar certo. Ano passado não deu, os meus planos não funcionaram. Eu estava até brincando com o João esses dias, falando que algo que eu vi na internet, que um rapaz colocou lá e colocou assim: olha, a minha promessa que eu fiz para o ano de 2022 foi que eu perdesse 10 quilos. Agora, chegando no final de 2022, só faltam 14, né? Então, tem planos que às vezes falham, a gente não consegue chegar lá, né? E nessa noite, irmãos, eu gostaria de olhar para um dos desejos mais ardentes do coração de Jesus, que Ele tem para a igreja dele, em todas as eras, tá? Incluindo a nossa, que é o nosso precisar, a nossa necessidade de nos renovar no Senhor todos os anos. Amém? E eu espero que a gente possa entrar nesse ano de 2023 com uma mentalidade diferente, renovada não pelo que o pastor está falando, mas renovado pelo seu relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Aqui na leitura do texto que nós fizemos, é um texto super conhecido da Bíblia, João 4, que é a mulher samaritana. É o texto que fala sobre a mulher samaritana. Eu quero dar um pouco de contexto para vocês. Os judeus da época de Cristo, eles tinham um problema muito grande com Samaria. Por que esse problema? É interessante que a gente entenda, porque mais na frente no texto, no caso aqui, mais acima, voltando um pouco dos versículos que nós lemos, você vê a mulher samaritana chamando de Jacó de pai, e que o poço ali de Sicar havia sido perfurado pelos servos de Jacó, né? Então, por que os judeus tinham um problema tão grande com Samaria? É por causa do histórico passado. A Samaria surgiu com os remanescentes que ficaram para trás, o povo babilônico, e com os remanescentes dos judeus que haviam sido levados cativeiro e que nunca voltaram de volta para Israel. E eles cruzaram ali, se contaminaram na sua linhagem. E por causa dessa contaminação dentro da sua linhagem, que é considerada uma contaminação por parte dos judeus, por isso que existia esse escárnio ao povo samaritano. Os judeus se consideravam superiores, que adoravam ao Deus de forma correta, de uma forma que havia sido deixada para ser adorada, enquanto o pessoal de Samaria havia se contaminado, e por assim a sua adoração não era recebida da forma correta, mesmo que parte da sua descendência seja clamado pelas pessoas de Samaria como descendência de Jacó, e na verdade era descendência de Jacó. Então tem todo esse contexto. Então, quando Jesus chega ali em Sicar,
depois de ter viajado algum determinado período de tempo, e a Bíblia diz que ele está cansado. Ele para por volta do meio-dia, ele para ali no poço, e vem essa mulher samaritana tirar água no poço. E a Bíblia, entre parênteses, ali no versículo 8, se não me engano, no versículo 8, fala que Jesus havia enviado os discípulos para buscar o que comer e o que beber dentro desse carro. Então o poço estava do lado de fora, próximo à entrada, e os discípulos não estavam presentes. E Jesus, essa mulher se aproxima, e Jesus fala para ela: olha, mulher, tira um pouco de água e dá-me de beber. E ela fala: olha, por que você é um judeu, devido à vestimenta de Jesus, está falando comigo para me tirar água para você? Não existe tanta essa diferença. Começa um bate-papo ali entre os dois, e Jesus fala para ela: olha, se você soubesse quem está falando com você, você que me pediria água, e a água que eu te daria é a água da vida, que jorrará de você para toda a eternidade. E ela não entende isso. Ela fala, e ela volta. Se você ler o texto da posição assim, como eu estava lendo hoje, de uma posição de alguém que se sente inferior a uma pessoa, e talvez ela tenha respondido até com certo escárnio para Jesus, porque a Bíblia diz que ela olha para Jesus e fala: olha, mas você não tem nem balde, como é que você vai tirar água do poço para me dar? Né? Aí ele fala: olha, se você entendesse realmente do que eu estou falando, e ele muda a conversa de um contexto físico para um contexto espiritual. Ela fala: olha, nós somos da família de Jacó e estamos aguardando o Messias. Ele fala: olha, sou eu sou o Messias que fala contigo. Jesus fala para ela: olha, ela fala para Jesus: olha, então compartilhe comigo dessa água aí, essa água da vida que o Messias está trazendo. Ele fala, e Jesus responde para ela: olha, vai lá e busca o teu marido. E ela se entristece e fala: olha, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz: você respondeu com verdade. Você já teve 5 homens na sua vida, e esse que você está com ele agora não te pertence. Naquele momento ela entra em choque, olha para Jesus. A Bíblia declara para a gente que olha para Jesus e fala assim: oh, eu vejo então que você é profeta. Você olhou para mim e teve uma revelação de que eu sou realmente, você é o Messias. E ela levanta e ela vai para dentro da cidade, né? Vai para dentro da cidade. Naquele momento ali de transição, os discípulos chegam. E há um questionamento ali, um posicionamento bíblico, que a Bíblia fala que os discípulos acharam estranho o comportamento, mas ninguém chegou a Jesus para questionar. Por que ele estava conversando com a mulher samaritana e qual era o teor da conversa? Então, a mulher samaritana vai para dentro da cidade, e ela chega lá fora, lá dentro, quer dizer, e diz assim: olha, eu conheci o Messias. O Messias que significa Cristo, que significa o ungido. Amém? Falou: eu conheci o Cristo, ele revelou tudo sobre a minha vida. Será? Então ela coloca uma pergunta que é muito interessante, que vai fazer muito sentido daqui a pouco. Ela fala: será que ele, por revelar tudo da minha vida, não seria realmente o Messias? Ela dá testemunho do que aconteceu com ela e coloca um questionamento para todo mundo. E as pessoas começam a vir para fora da cidade. Nesse momento, versículo 31, a gente pega aí no versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Versículo 32, mas ele disse: olha, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para eles? E Jesus disse, versículo 34, que nós lemos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aqui no versículo 35, eu acho que Jesus faz uma menção, talvez, à conversa que ele ouviu os discípulos conversando no caminho durante a viagem pela manhã. Ele fala assim: olha, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? E eu digo a vocês: abram os seus olhos e vejam os campos. Em outra versão bíblica fala assim: levante a cabeça, levante os seus olhos e olhe os campos, eles estão maduros para colher. E aqui eu imaginei, lendo aqui esse texto, imaginando Jesus conversando com os discípulos nesse momento, falando essas palavras, e a mulher samaritana vindo de dentro da cidade, já com algumas pessoas acompanhando ela.
enquanto os discípulos estavam tendo essa conversa. Jesus olha para os discípulos e fala: olha, levante os seus olhos e olhe para a colheita. Eles já estão prontos para serem ceifados, se referindo às pessoas que estavam vindo de dentro da cidade. Ele fala no versículo 36: aquele que colhe já recebe o seu salário como fruto da vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Ele está falando daquele momento ali deles e os discípulos que estavam presentes por forma de parábola. Fala: olha, eu semeei, a semeadura está aqui, o campo está aí. Eu semeei na mulher samaritana, o campo está aí. Agora, se você entender o que eu estou te falando e for e começar a semear esse povo que está saindo da cidade, tanto eu que coloquei a semente, quanto a seara que está disposto, você que vai colher, nós dois vamos nos alegrar. Tanto eu que fiz ao povo se convencer do pecado, quanto você que vai abrir a sua boca e vai falar sobre salvação. Amém? E ele usa assim e fala, Jesus no versículo 37, ele usa um ditado que existia naquela época, ele fala: realmente um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. O que esse versículo significa hoje para a gente, para aqui, para a nossa história no Brasil? Hoje, dentro do Brasil, é impossível você encontrar uma pessoa que não escutou sobre Jesus. É praticamente impossível. Então, nós ministrarmos a palavra do Senhor, a gente pregar o Evangelho para alguém que já tem um conhecimento que existe um Deus, que já ouviu falar que existe um Deus, para a gente nós estamos tendo proveito do trabalho de outras pessoas que vieram antes de nós e já ministraram de alguma forma a palavra do Senhor, chegou ao ouvido daquelas pessoas. Então, esse versículo, lá no versículo 38, é válido para nós ainda hoje. E o nome dessa mensagem que eu separei hoje aqui, se a gente tivesse como dar um nome para ela, eu quero dar, é a ousadia de ser como Jesus. E o primeiro ponto é a ousadia para se alimentar da comida de Deus. Tá? O contexto aqui do texto mostra que os discípulos eles foram para a cidade de Sicar, em busca de alimentos, e que também o mestre Jesus estava cansado, e como um homem ele comia, ele estava com fome. O texto também fala que ele estava com sede. E eles insistiam com Jesus: olha, mestre, come alguma coisa, a gente sabe que o senhor está cansado. E a resposta de Jesus ali foi cheia de mistérios, né? Ele fala: olha, uma comida que eu tenho para comer, essa comida que eu tenho para comer, vocês não conhecem ainda. Jesus já estava alimentado pela sua interação com aquela mulher samaritana. Apesar de ter enviado antes os discípulos para buscar comida, a sua interação com a mulher os satisfez. E mesmo que ninguém tivesse trazido comida, né? Eu me alimento com duas coisas, é Jesus dizendo, eu me alimento com duas coisas que acontecem. Primeiro, eu faço a vontade de Deus. E segundo, eu realizo a obra de Deus. É o versículo 34 que nós lemos lá. É o fazer a vontade do Pai e realizar a vontade de Deus. Parece exatamente a mesma coisa, mas são um pouquinho diferentes uma da outra. No caso, fazer a vontade de Deus naquele momento era estar com o pecador. Era estar sentado com a samaritana, fazendo a vontade do Pai. Algo que eu estava pensando sobre isso, quando estava preparando essa mensagem, é que um dos grandes pecados que nós temos como cristãos é o nosso orgulho. Nós somos orgulhosos. E muitas vezes esse orgulho se torna soberbo. E uma das manifestações dessa soberba é que nós nos afastamos de pessoas que não são cristãs. Tanto dentro do nosso trabalho, quanto dentro da nossa família, em encontros sociais. Eu estava pensando sobre isso hoje. Teve um irmão aqui da igreja que me chamou para conversar e falou: pastor, eu acho que eu não vou na festa da minha família, porque lá vai ter churrasco, vai ter cerveja, e eu não quero estar sentado naquele âmbito de pecado. Eu falei: meu irmão, vá e fique com a sua família. Nós somos chamados por Deus para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Como que você pode iluminar as trevas se você nunca fica lá? Como que você pode salgar sem a diferença na sua família, se em momentos a sua vida servirá de testemunho, de transformação na vida delas, você decide se ausentar?
e se colocar no ar de soberba. Ele falou: olha, eu não vou participar, eu já saí daí, não vou voltar ali. Olha aqui o comportamento de Jesus fazendo a vontade do Pai, sentando, além de quebrar um paradigma da época, que era falar com uma mulher de outra nação, porque homens não falavam com mulher, homem falava com o homem, e o homem tivesse que dar um recado para a mulher, ele falava com o irmão para dar o recado para a mulher, ou com o esposo. Não tinha esse contexto de conversar homem com a mulher naquela época, e até hoje isso permanece entre os muçulmanos, que eles vivem no Antigo Testamento, esse comportamento é progressista. E o segundo, o primeiro é: faça a vontade de Deus, que é estar entre pecadores, para nós fazermos a diferença onde Deus permitiu que nós estejamos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja aqui dentro da igreja, seja lá dentro da sua casa. Segundo, realizar a obra de Deus, que é buscar e salvar o perdido. Amém? E às vezes nós perdemos oportunidades. Agora a gente passou por muitas festas. Eu tenho certeza que teve muito cristão, muitas famílias cristãs que decidiram passar a virada do ano, o Natal, sozinhos, naquele convívio só dele, particular, dentro de casa, para não ter que ir e se contaminar com o restante da família, porque o pessoal estava talvez bebendo cerveja, fazendo algazarra e tal. Perdeu a oportunidade de usar a sua vida como exemplo, para que as pessoas olhassem e falassem: realmente a minha houve transformação, realmente a minha houve mudança. A gente tem que descer do nosso pedestal de ser melhores e bonzões, santarrões demais, e passarmos a agir como Jesus agia. Jesus também foi criticado. Jesus foi criticado pelos fariseus, pelos pastores da época. Vocês sabem muito bem disso, porque eles sentavam com o cobrador de impostos, jantavam na casa deles, sentavam com prostitutas, sentavam com pecadores, pessoas conhecidas pela sociedade por serem pecadores. Mas afinal de contas, não foi isso para que o Evangelho veio para salvar pecadores? Amém? É verdade ou não? E que a gente possa ter essa visão, que a aplicação dessa primeira parte aqui seja que para esse começar de 2023 a gente possa estar dispostos a nos alimentar do alimento que Jesus considerava que nos satisfazia, que era estar entre pecadores, buscá-los e salvá-los. Esse é o alimento de Cristo aqui descrito nesse texto. E a outra coisa, um ponto muito importante, partindo do ponto 2 da mensagem, para que nós possamos em 2023 sermos ousados o suficientes para ver o mundo como Jesus o viu, como Jesus viu o mundo. O cristianismo, irmãos, nasceu debaixo de uma grande confrontação com o mundo da sua época. Quando o cristianismo nasceu, ele nasceu em confronto com a política, com a religião da época e com a economia da época. 3 pontos principais. O nosso evangelho, o cristianismo, a qual nós fazemos parte, nasceu em confronto nessas 3 principais áreas da sociedade. Primeiro, nasceu em Cristo Jesus, que é proclamado pela Bíblia como um novo rei, e que toda lealdade deve ser dada a Ele, porque nele está toda a autoridade. Confrontando os reis e as nações, tanto que no momento, os momentos que ocorreram ali, antes da sua crucificação, ele foi questionado: você é realmente o rei dos judeus? Para que ele se autodeterminasse. E ele ali, Jesus muito esperto, ele fala: olha, você que disse, a palavra saiu da sua boca, você confessou com os seus lábios que eu sou o rei dos judeus. E até isso foi um cumprimento de uma profecia. A Bíblia ela é redondinha, ela não deixa escapar nada. A outra contrapartida muito grande que teve contra o nascimento do cristianismo foi a questão religiosa. A velha aliança deu lugar para uma nova aliança, que inclui todos. Não era só mais os judeus. A nova aliança que inclui todos, os gentios que somos nós. Amém? E graças a Deus por isso. E na questão econômica, a Bíblia diz assim, com essa questão econômica, o novo cristianismo que surgiu: buscar primeiro o reino de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Na palavra de Jesus, dá a César o que é, e a Deus o que é de Deus. Amém? Nós não servimos a Cristo por questões financeiras, não.
Esse não é o principal do Evangelho. Não são coisas que podemos acumular nessa vida. Tanto que a Bíblia nos exorta, nos admoesta, fala: olha, se tudo o que você quer nessa vida são riquezas aqui, o seu galardão você já recebeu. E isso é algo muito sério. É muito sério mesmo. Muito sério mesmo. Então, o cristianismo desenvolveu-se ali no seu nascimento em meio a muitas lutas. E esse mundo que nós vivemos, inclusive hoje, a gente tem sofrido batalhas extensas contra o cristianismo que nós acreditamos. Hoje tem projetos de lei para inserir textos e contextos dentro das escolas públicas, para que as crianças comecem a ser doutrinadas a partir dos 4 ou 5 anos, com cartilhas e revistas falando sobre homossexualidade. Crianças beijando crianças, menino beijando menino, menina beijando menina, menino tocando menino, menina tocando menina. Isso, a princípio, foi como um espanto para a nossa sociedade. Só que se hoje, a gente sair da igreja hoje, fomos no shopping, com certeza você vai encontrar pelo menos uns 4 ou 5 casais lá, de jovens e adolescentes, andando de mão dada. Se você vai para a praça de alimentação, você até presencia eles se beijando. Menino beijando menino, menina beijando menina. E para a sociedade hoje que está lá, não é mais um espanto. Não é mais um espanto. E ai do cristão que se levantar no meio do shopping e falar: para com isso, você vai preso, meu irmão. Os valores que estamos vivendo por eles e o Evangelho que nos dá o norte, o mundo que estamos vivendo jaz no maligno e está batalhando de uma forma que nunca foi batalhada antes contra a igreja do Senhor. E se prepare, porque nesses aspectos 2023 ainda vai ser um pouquinho mais pesado, com a entrada do governo de esquerda, com as ideias e as coisas que eles apoiam. Escândalos ainda maiores virão, coisas piores ainda serão vistas. Mas olha, acalma o seu coração, descansa no Senhor, porque tudo isso é um sinal que a vida de Cristo está próxima. Tudo isso é um sinal que a vida de Cristo está próxima. Às vezes nós nos chocamos demais. Às vezes a gente vê a multiplicação de igrejas. Esses últimos 3 dias eu andei bastante em Goiânia. E todo lugar que você passa, praticamente tem uma congregação. Assembleias de Deus, bairros novos. Ontem eu estava lá no Senador Canedo, e eu dei uma passeada no Senador Canedo de tarde. Você vê Assembleia de Deus, fogo e água. Assembleia de Deus, pão e não sei o que. Assembleia de Deus, graça. Assembleia de Deus, folha verde. Assembleia de Deus, multiplicação de igrejas. Porque uma pessoa não concorda com algo que está dentro do padrão da igreja e fala: olha, isso não serve para mim, vou sair com a Bíblia e colocar a congregação. E às vezes a gente se escandaliza com isso. É bíblico? É bíblico! Vai acontecer. Pior que isso, surgirão profetas e pregadores que farão milagres e maravilhas e arrebanharão muitos de dentro das nossas próprias igrejas. Bíblico, vai acontecer. Descanse seu coração. Quando você ouvir essas coisas e ver essas coisas acontecendo, comece a orar com mais intensidade. Dizer: Senhor, obrigado por me fazer permanecer na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Aleluia. Na nossa vida como cristão, a gente vive uma tensão, uma dualidade muito grande. Que ao mesmo tempo que a gente declara: estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós temos que achar o equilíbrio. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas nós estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, a nossa vida é testemunho vivo do agir de Deus, e ela tem que funcionar como esse testemunho vivo. E que em 2023 a gente pare de correr de quem é cristão. A gente corra para cima dele, os abraça e fala: olha, Jesus te ama, e Ele te ama através da minha vida. Aí a gente faz igual a mulher samaritana. Eu estava falando que fazia muito sentido. Aí você dá o seu testemunho pessoal: olha o que Deus fez na minha vida.
Fala isso para a sua família. Olha o que Deus fez na minha vida. Você me conheceu como eu era. Olha o que Deus fez na minha vida. Aí você faz a pergunta que a mulher samaritana fez: será que esse Messias, será que esse Deus que eu estou servindo não é realmente o Deus verdadeiro? Olha o que ele fez na minha vida. Que a sua vida seja testemunho vivo da ação de Deus aonde você for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja é a única esperança para o mundo, queridos. Somos eu e você que vamos levar a palavra do Senhor. Em 2023 nós faremos a diferença em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós somos os herdeiros dessa fé. Essa fé que foi passada de geração em geração, e a gente precisa ter ousadia, espírito de ousadia e espírito de intrepidez. Espírito de ousadia é o quê? É você se levantar em momentos que talvez nem pareçam propícios. E espírito de intrepidez é que você não tenha medo. A Bíblia fala sobre essas duas noções de espírito de ousadia e intrepidez sobre a nossa vida, para que você tenha coragem de falar do Evangelho. Porque às vezes a gente fala, olha, e de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Aí, em contrapartida, a Bíblia também fala, olha, mas como ouvirão? Como ouvirão? Se não há quem? E como pregarão se ninguém se dispõe a? Se ninguém se dispõe a ir, igreja, nós temos que ir. Se nós não formos, o Evangelho não vai chegar lá. Nós somos convidados por Cristo Jesus, somos convidados de honra para sermos coparticipantes do que Ele, do plano dele para a salvação de outras pessoas. Isso é um convite de honra. Um convite de honra que muitos cristãos não puderam fazer parte. E hoje Deus nos chama, olha, eu estou convidando para você, para coparticipar comigo. Muitas pessoas aceitaram Jesus no leito de morte, não puderam passar por essa experiência de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Isso nos leva a algo interessante, um pensamento muito interessante e muito pesado até, com relação a refletir o nosso trabalho, o que nós fizemos ao decorrer do ano, esse balanço geral. Quantas pessoas esse ano aceitaram Jesus porque você pregou o Evangelho para elas? Quantas? Quantas pessoas disseram sim para o Evangelho de Cristo Jesus, porque um dia Deus incomodou você saiu da sua casa com um coração diferente, com a mente atenta à pregação, à administração do Evangelho? Quando a oportunidade apareceu, você agarrou aquela oportunidade e pregou o Evangelho para aquela pessoa. E eu não estou falando aqui, preste bem atenção nessa lição da mulher samaritana. O encontro com Cristo foi muito breve, ela não tinha Evangelho para pregar. Ela não tinha conhecimento da vida de Jesus para pregar. Ela deu testemunho sobre o que tinha acontecido com ela. E a cidade, boa parte da cidade veio e sim teve um encontro verdadeiro com Cristo. É isso que nós temos que fazer. Dê testemunho do que Deus fez na sua vida. Eu não estou falando para você virar teólogo, não, irmão. Graças a Deus se você virar. Graças a Deus se você tem uma paixão sobre a maneira que você vai estudar a Bíblia, vai se conhecer a Bíblia muito mais do que eu. Que Deus te abençoe e te dê graça para que você chegue lá. Fale do amor do Senhor, do que Ele fez na sua vida. Esse é o verdadeiro Evangelho. Pedro, quando ele pregou e mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, ele não pregou teologia, não, ele deu testemunho da sua convivência com Jesus. Ele falou das próprias experiências que ele teve. É assim que a gente prega o Evangelho. É você falar, olha, eu fui usuário, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez você se identifique com um pouco que eu já passei na minha vida, você já criou uma abertura. Fala, olha, hoje eu estou aqui, resgatado, restaurado, transformado. Talvez, o Deus que me libertou e colocou onde eu estou hoje, seja um Deus verdadeiro. Pense sobre isso. Essa foi não a artimanha, em inglês, mas a estratégia que a mulher samaritana usou, foi bem por aí. Amém? E o interessante é que Jesus
fala para eles assim: olha, erguei os vossos olhos, né? Na tradução bíblica, erguei os vossos olhos, discípulos, erguei os vossos olhos e vejam que os campos já estão aí. Às vezes nós, como igreja, a gente está acostumado com migalhas. Jesus quer mostrar a gente o campo. O que isso significa? Migalha. E até, às vezes, talvez seja até pejorativo, mas aproveitando que não tem ninguém de fora aqui na igreja, às vezes a gente está acostumado a pregar o evangelho só aqui dentro. E as migalhas são, às vezes, um irmão, um vizinho ou outro da igreja entra dentro da igreja por uma necessidade muito grande. E a gente fica toda cercadinha. Hoje que vai ser para Jesus. É hoje. Aí, às vezes, tem irmãos que ficam insistindo, né? Na hora do apelo: olha, talvez hoje seja o último dia, e você não sabe se você vai morrer quando você sair daqui e tal. Aquela coisa que todo mundo conhece. Jesus fala: olha, levante os olhos, olhe para a seara de fora da igreja. Não espere as migalhas caírem aqui dentro, vamos para fora, vamos pregar o evangelho, vamos falar do amor do Senhor. A seara está pronta para ser ceifada. A segunda, ele fala assim: olha, vejam os campos. Quando a Bíblia fala de campos, ele fala de pessoas diversas camadas da sociedade. E ele fala assim: olha, os campos estão brancos para a ceifa. As pessoas, meus irmãos, elas estão sedentas e famintas do Senhor. Estão. Mesmo que ela não saiba, nós fomos construídos com um desejo de adoração dentro de nós. Você sabia disso? Deus nos criou com um buraco que só Ele pode preencher. Se você for para pregar o Evangelho para tribos e povos que nunca ouviram falar do Senhor, na hora que você chega lá, você se depara eles adorando alguma coisa. Eles vão adorar uma cobra, vão adorar o sapo, vão adorar o sol, vão adorar a chuva, vão adorar o rio, mas alguma coisa eles vão adorar. Tem uma tribo lá na África que, durante a ocupação inglesa, durante a Primeira Guerra Mundial, o ponto onde a vila estava, no meio da selva, era um ponto estratégico onde os aviões poderiam pousar, abastecer e sair. Então eles fizeram um aeroporto perto de uma vila. E acabou a Primeira Guerra Mundial, então eles para pagar a disposição da terra, os ingleses traziam mantimentos e entregavam para o pessoal daquela tribo. Acabou a guerra, o pessoal entrou no avião e foi embora. O que aconteceu? Esse povo lá na África, o que eles fizeram? Eles foram para cima da montanha, cortaram um monte de árvore e construíram uma réplica de um avião. E até hoje eles oram para que o Deus do pássaro branco volte e traga mantimentos para ele novamente. Até hoje. Mais de 60 anos depois. Até hoje. Esse desejo de adorar alguma coisa é inerente no nosso coração. Só basta tão somente a gente ir pregar o Evangelho de verdade, né? Que em 2023 a gente possa fazer isso. E no final, que a gente possa ter ousadia de colocar a mão na foice. A foice que eu quero dizer aqui é aquela foice de roçar, aquela antiga, né? A ceifadeira, que você colhia os grãos, né? O cristianismo que nós seguimos não é uma religião de contemplação, irmãos. Não é uma religião que você vem para a igreja, aí eu explico a Bíblia para você, aí ela conforta a palavra do Senhor, conforta o seu coração, e você cresce espiritualmente um pouquinho. Aí você pensa um pouquinho, você cresce espiritualmente um pouquinho. O cristianismo que nós seguimos não é esse. Não é esse. O cristianismo do qual somos herdeiros é um cristianismo ousado, é um cristianismo sem medo, é um cristianismo corajoso. Nós somos o exército composto de gente rica, de gente humilde, pessoas cultas, pessoas iletradas. É basicamente um exército cheio de gente que não tem receio de ter as mãos sangrando por colocar a mão no arado e fazer o que for necessário para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas. Esse é o cristianismo pelo qual nós vivemos. Se a gente, ao avaliar a nossa história, se avaliar a história da igreja, e a gente não está vivendo isso, a gente tem que procurar mudar. A gente tem que procurar mudança. Tem alguma coisa muito errada. Jesus declara assim: olha, eu os enviei para sempre. Então a gente precisa redescobrir essa verdade para as nossas vidas. O raciocínio da igreja deve ser lógico.
Se Jesus nos enviou para ceifar, é porque tem colheita. Porque Ele não nos enviaria para ceifar se não tivesse ninguém para aceitar Jesus. Em outras palavras, se Ele nos enviou para pregar o Evangelho, é porque tem pessoa querendo ouvir, tem pessoa precisando ouvir, tem pessoa desesperada para aceitar a Cristo e não teve uma oportunidade. A gente teve um exemplo aqui dentro da igreja do Edmar, que aqui mesmo, dentro da nossa igreja, a gente chegou e puxou meu técnico e falou: e aí, pastor, como é que é? Você vai abrir uma oportunidade para aceitar Jesus? O mundo está desesperado pelo norte. Lá no Malawi, quando começou a crise, o Covid, né? A pandemia, quando começou a pandemia, nós temos vários amigos brasileiros lá que não são cristãos, que estão lá no Malawi trabalhando pela Vale, antiga Vale do Rio Grosso, trabalhando na ferrovia. E quando começou a pandemia, irmãos, as mulheres que não eram cristãs entraram em desespero de se trancar dentro de casa e ficarem dando crises de pânico. Por quê? Porque não tem um norte, não tem um firmamento. A única coisa que se tem é aqui. Não tem vida eterna. Então a preocupação é: se eu morrer, se eu perder essa vida, se eu perder meus bens, acabou. Acabou. E aí entra o cristão, entra eu e você, falando: olha, essa vida é só o início da nossa eternidade com Deus, ou seja, esse é o que Deus declara para nós: a colheita está aí. Então a gente tem que pegar nessa cadeira. E é chegado, portanto, o tempo da colheita. Façamos isso com duas certezas. Primeiro, quem prepara o campo é Jesus. Amém? Não somos nós que preparamos as pessoas. Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. E quem as prepara para a interação com o Espírito Santo é o próprio Jesus. E outra coisa, ponto número 2: a ceifa, que é o ato de colher, só pode ser realizado por pessoas obedientes a Jesus. Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala: olha, eu creio, por isso eu falei. Portanto, só fala quem crê. Se você diz que você é cristão, mas você nunca fala do Evangelho para ninguém, tem que fazer uma reavaliação interna. Tem que dar uma olhada. Porque só fala do Evangelho quem crê no Evangelho. Quem crê no Evangelho fala do Evangelho. E às vezes isso é muito confrontador para a gente. Mas se nós não acordarmos como igreja e nos despertarmos, estamos aí. 4 dias, né? 4 dias da virada, são 3. Quinta, sexta e sábado, 3 dias. 3 dias para a virada do ano. 3 dias. Para a gente começar a se destaca zero novamente. E 3 dias aí, consagra ao Senhor, jejum. Vamos orar em 2023, vamos entrar em 2023 de uma forma diferente, em nome do Senhor Jesus, com uma mentalidade diferente, com um coração diferente, com propósitos diferentes. Amém? O meu propósito para 2003 é comprar minha casa. Eu quero comprar uma casa. Eu estou falando de mim mesmo. Glória a Deus. Eu quero comprar uma casa em 2023. Amém. Só que isso não é a priori na minha vida. A prioridade da minha vida é pregar o Evangelho, buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, em nome de Jesus, porque Ele nos garante isso. Calvino, num dos seus livros, Calvino foi um dos grandes reformadores da igreja, num dos seus livros, ele fala assim: a mente humana tem uma preocupação grande demais com as coisas da terra, muito mais do que as coisas divinas, e ela é consumida como uma colheita daquilo que é plantado, que conta os dias e meses. Querendo dizer o quê? Que a nossa mente, a gente se preocupa mais com o nosso planejamento. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, então eu devo trabalhar muitos meses, aí eu vou no banco e faço isso, aí para eu pegar esse financiamento, eu tenho que fazer isso, essa documentação, e minha mente fica ocupada e preocupada muito mais com essas coisas, que eu não percebo as oportunidades que Deus tem me levantado ao longo do caminho, para que eu abra minha boca e fale do amor dele. Calvino disse isso. E fala, e a nossa mente ela é consumida com uma colheita daquilo que foi plantado, e a nossa mente conta dias e meses
Todavia, é tremendamente preguiçosa em colher o trigo celestial. Pancadinha na nossa cabeça. Calvinho, chamando a nossa atenção. Para de se preocupar demais com as coisas desse mundo. Comece a se preocupar com a colheita celestial. Amém, queridos? O projeto que eu tenho no coração aqui para a igreja de 2023. Olha só, queremos trocar a fachada da igreja, colocar um letreiro lá na frente, colocar o logo da igreja, fazer a igreja mais aparente. A gente quer colocar uma televisão de 55 polegadas na entrada para fazer um painel eletrônico. Nós queremos trocar esse parede aqui de trás para adotar o padrão que está sendo usado no campo agora, para a igreja ficar chique e bonita. Amém? Amém. No entanto, o prédio não é eterno. Quando Jesus vier, o prédio vai ficar. Quem vai subir é a igreja, o prédio fica. A nossa priori não é financeiro, não é mudança do prédio, é pregar o evangelho e encher essas cadeiras de pessoas sentadas, dando glória a Deus e aprendendo ainda mais do Senhor. Essa é a nossa prioridade como igreja. Essa é o core value, é o valor principal da Bandeirantes. Se não era, vai ser. Nós vamos abraçar a pregação do Evangelho em 2023. Pastor, eu não sei pregar o Evangelho. No dia de treinamento para evangelismo, venha para a igreja e eu vou ensinar você a como abordar pessoas e pregar o Evangelho. Venha para a igreja, some comigo, ande aqui na sombra do seu pastor e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Essa igreja vai se encher, nós vamos ter caixa para fazer as mudanças que precisamos fazer, e você se dedicando ao espiritual, o material, Jesus vai dar para você, meu querido. Não que o material não seja a prioridade na sua vida, mas o espiritual seja. E que você seja verdadeiro consigo mesmo. Olhe para dentro e analise: Senhor, por que eu não tenho pregado o Evangelho? Aponte o dedo no seu nariz mesmo para Israel. Tome vergonha na sua cara e comece a ler e estudar a Bíblia. Comece a procurar mais do Senhor. Que a própria Bíblia fala assim: olha, como crerão se não há quem pregue? Se você não crê, pregue para si mesmo. Se você não está lendo a Bíblia, não tem relacionamento com o Senhor e está querendo, vem, puxa meu terno e fala: por favor, pastor, me ajuda, eu quero crescer, eu quero conhecer mais o Senhor Jesus. Essa semana eu recebi uma ligação do Rubens. O Rubens é um dos diáconos aqui da igreja dos jovens. Ele ligou para mim e falou: pastor, me ajuda, eu quero que o Senhor me ajude a estudar a Bíblia. Fale que livros que eu tenho que ler, pois eu quero crescer no entendimento e na estatura em Cristo Jesus. Eu fiquei super feliz com a ligação dele. Super feliz. Seja assim, meu irmão. Me perturbe. Ligue para mim, igual a Juliana de vez em quando liga e fala: pastor, o que isso quer dizer? Explica aqui para mim esse texto aqui. Fala um pouco para mim dessa história. Meu irmão, eu fico super satisfeito. Porque eu sei que você está crescendo e você está me dando a oportunidade para me crescer junto com você. É assim que tem que ser. Graças a Deus pela sua vida. E concluindo aqui, irmãos, se as intenções do seu coração não tem espaço para esses desejos, que é o desejo de comer a comida que Jesus comia, o desejo de ver o mundo como Jesus via, e o desejo de colocar a mão na massa para colher como Jesus nos ensinou os discípulos, tem alguma coisa muito errada conosco. E se a gente identificar isso e sermos reais, que nós temos essa deficiência dentro da igreja, é o primeiro passo para a gente ter sucesso. É o primeiro passo. A gente recolher, reconhecer a nossa deficiência, nos prostrarmos aos pés de Jesus e falarmos: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia, muda a minha história. Aleluia. Segundo, permita que nesse ano de 2003, permita, a chave aqui dessa conclusão é: permita que Jesus renove o seu coração, renove a sua história, renove os seus dons. Que o seu coração, meu querido, volte, que você comece a orar e buscar o Senhor e falar para Ele: Senhor, me permita que eu sinta o que eu senti no primeiro amor, aquela empolgação, mas não que seja sentimentalismo,
mas que seja mudança de vida na minha vida. Aleluia. Levante-se aí, vamos orar. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: Cristo em nós é a esperança da glória aqui na terra. Amém? Diga novamente, olhando no olho do seu irmão: Cristo em nós é a esperança da glória aqui na terra. Amém? Amém, queridos? Que o nosso DNA seja o DNA de Deus em nós. Amém? Que a nossa história vivida em 2003 seja a história que Deus escreveu para que a gente viva. Que os sonhos para 2023 não sejam os nossos sonhos, mas sejam os sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Eu oro para que em 2023 Deus surpreenda você. Que ao você abrir a sua boca para pregar o Evangelho, depois que tiver passado aquele momento, você vai olhar para trás e vai falar: poxa vida, eu não tinha preparado nada, e Deus realmente me usou para falar com aquela pessoa. Que a sua vida, a sua história seja testemunho para a conversão dos seus entes queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E olha uma coisa interessante. A Bíblia diz assim: olha, se Deus pediu para que a gente fizesse isso, é porque Ele acredita que a gente é capaz de fazer. Mesmo que você não acredite em você, Deus acredita que você pode fazer. Deus, Ele acredita em você ao ponto que Ele se deu na cruz do Calvário, confiando que um dia você entenderia essa mensagem, que você creria de tal forma, e seu coração se encheria de tão grande amor, que você não se conteria ao pregar a palavra do Senhor e falar para as outras pessoas: olha, você lembra daquela música que diz: olha o que Deus fez comigo. Oh, aleluia. Que a sua vida, a sua história seja pivô de transformação dentro da sua família. Amém? Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por ter abrido o nosso entendimento e preparando-nos para essa entrada de 2023. Que nós possamos ter uma visão diferente do nosso próprio eu, do nosso próprio andar, do nosso próprio caminhar. E nós possamos, Senhor, ter coragem suficiente de submeter a nossa vontade ao Senhor. Que nós possamos, Pai, aprender que o maior lugar, o melhor lugar que possamos estar é aos seus pés, dizendo: Papaizinho, tenha misericórdia de mim, me abrace, cuide de mim, para que eu possa crescer na sombra do teu querer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim nós oramos. Amém.